Oi, pessoal! Vamos falar hoje de um problema muito frequente. Vamos falar de pedra na vesícula. Falar também das suas complicações. Vamos lá. E vamos iniciar a discussão trazendo os principais conceitos e nomenclaturas. A colecistolitíase ou colelitíase é o termo que se refere à presença de cálculos na vesícula biliar, de pedras. Em si, esse quadro não é considerado uma doença. Agora, quando nós temos o cálculo na vesícula biliar e sintomas associados, aí sim nós temos a doença, que é também chamada de colecistopatia calculosa. A colelitíase sintomática não complicada é o quadro de cólica biliar calculosa na ausência de complicações. Em contrapartida, a colelitíase sintomática complicada refere-se a esse quadro de cólica biliar calculosa na presença de complicações. E quais complicações são essas? É a colecistite aguda, a colangite aguda, a pancreatite biliar, o íleo biliar ou a síndrome de Mirise. Observe que todas essas complicações, na verdade, são consequências da colelitíase, ou seja, são consequências de ter pedra na vesícula. A colelitíase assintomática é a presença do cálculo biliar sem sintomas. Esse quadro ele ocorre quando é achado de forma acidental o cálculo na vesícula. Por exemplo, quando o paciente vai fazer um exame por outra causa, a exemplo de ultrassom de abdômen, e aí o ultrassonografista observa cálculo na vesícula biliar. Ou durante o curso de uma cirurgia abdominal por outra causa, né? E o cirurgião observa também o cálculo na vesícula biliar deste paciente, que outrora não tem sintomas nem queixas associados a esse cálculo. Esses achados são ditos como incidentais. A coledocolitíase, por sua vez, refere-se à presença de cálculo no ducto biliar comum, no colédoco. E essa coledocolitíase pode ser classificada como primária quando este cálculo se formou intrinsecamente na via, no ducto biliar comum, ou secundário, quando esse cálculo se forma na vesícula e migra até o colédoco. O quadro de cólica biliar é o sintoma mais comum associado à colelitíase sintomática. E ele é um quadro de desconforto abdominal intenso e opaco, localizado no quadrante superior direito ou no epigástrio e menos frequentemente no rebordo costal direito. E essa dor pode se irradiar para o dorso, especialmente para a escápula direita. A dor pode ser associada a diaforese, que é a sudorese, náusea e vômitos. Refeição gordurosa é um gatilho comum para iniciar esse quadro, inclusive identificado já por pacientes. E a dor não é aliviada por agachamento, evacuação ou liberação de flatos. A dor normalmente leva em torno de 30 minutos para iniciar depois de uma refeição gordurosa. Tem que durar o quadro todo pelo menos assim 1 hora, que é o momento que atinge o platô da dor e ele começa a aliviar. O quadro por completo, o ataque inteiro dura geralmente em torno menos do que 6 horas. Quando esse tempo se prolonga mais do que isso, é importante estar atento para não estar na presença de uma complicação. A colelitíase é a patologia gastrointestinal mais comum, acomete 10 a 15% da população ocidental. É responsável por cerca de 650 mil colecistectomias ao ano e no Brasil é responsável por mais de 240 mil hospitalizações a cada ano. A maioria dos portadores de cálculos passa pela vida assintomáticos. Os cálculos eles são achados de forma incidental. Há uma maior incidência relacionada ao sexo feminino. As mulheres são 2 vezes mais diagnosticadas com colelitíase do que homens. E quando a gente observa aqui o risco estimado, homens gira em torno de 7,9%. Já mulheres têm risco estimado de 16,6%. A gravidez é um fator de risco bem conhecido e o cálculo começa a ser formado de forma assintomática em torno do 2º e o 3º trimestre. A colecistite aguda é a segunda causa mais comum de cirurgia não obstétrica em gestantes, perdendo apenas para a primeira causa da apendicite aguda. E a gestação apresenta um efeito cumulativo, ou seja, a cada nova gestação, ela apresenta um fator de risco somado às gestações prévias, ou seja, multíparas têm maior risco. Existe uma regra chamada de regra dos 4 Fs, que refere a termos de fatores de risco para colelitíase. O primeiro deles é o female, do inglês mulheres, e está relacionado aos efeitos endógenos do estrogênio. Há uma interação entre o 17-beta-estradiol com o receptor ESR1, e isso leva, além de outros efeitos, à hipersecreção de colesterol na bile. Outro fator é que o estrogênio aumenta a atividade da HMG-CoA redutase, que também dentro desse contexto leva a uma hipersecreção de colesterol na bile.
Como resultado, temos uma hipersaturação de colesterol na bile, e isso favorece a litogênese, a formação de cálculos. Fertile é o segundo F, e refere-se à sexualidade, à fertilidade e à paridade. O aumento dos hormônios sexuais durante a maturação endócrina do corpo humano, né, induz a formação de lama biliar, que é a microlitíase em até 1/3 das mulheres. Cerca de 5% das mulheres têm cálculo bem estabelecido no puerpério, ou seja, no pós-parto. FORE é o terceiro F, refere-se a 40, né, para 40 anos de idade, relevando que pessoas acima de 40 anos têm mais riscos de ter pedra na vesícula. E esse risco chega a ser até 10 vezes mais do que em menores de 40 anos. Isso tem muito a ver com o provável efeito cumulativo da litogênese ao longo do tempo de vida. Porque um cálculo, quando ele é formado, raramente ele se dissolve por espontaneidade. Então a tendência é que ele se forme, vá crescendo e vá levando à formação de outros cálculos. Além disso, o próprio envelhecimento é associado a uma redução progressiva da biossíntese de ácidos biliares, que são como detergentes que ajudam a dissolver o colesterol. E isso é importante entender porque o colesterol é um dos fatores principais das pedras na vesícula. E essa consequência da redução do ácido biliar leva a uma hipersecreção, uma hiperconcentração de colesterol na bile. Existe também uma relação de que indivíduos mais velhos eles podem apresentar maior prevalência de cálculos pigmentados, que não tem associação com colesterol, mas sim com o metabolismo de bilirrubinas, né? E isso também pode estar associado a maiores riscos de infecção. O quarto F é o FAT, relacionado à obesidade. Há uma relação direta entre IMC elevado e o risco para colelitíase. IMC elevado de obesidade representa até um risco 7 vezes maior do que indivíduos de normopeso. Um em cada 4 obesos grau 3, ou seja, 25% dos obesos grau 3, eles têm colecistopatia. E a obesidade também aumenta a atividade da HMG-CoA redutase e que leva àquela hipersecreção de colesterol na bile, levando uma bile hipersaturada de colesterol. Outro fator importante que não é só o ganho de peso, mas uma rápida perda de peso, né, para uma taxa de mais de 1,5 kg por semana, pode levar também à formação de cálculos em até 70% dos indivíduos. Por exemplo, indivíduos pós-bariátrica, né, pós-cirurgia redutora do estômago, que eles acabam cursando pós-operatório com redução rápida do peso, que é o objetivo da cirurgia mesmo, só que essa redução também vem acompanhada de risco maior para cálculo na vesícula. A gente classifica a colelitíase e os cálculos na vesícula de algumas formas. Uma delas é quanto à composição desse cálculo. A grande maioria dos cálculos, cerca de 75 a 85% dos cálculos na vesícula, eles são formados por colesterol. Cerca de 15 a 25% são considerados como pigmentares, e esses cálculos muito frequentemente estão associados à infecção. E há também aqueles quadros que o indivíduo apresenta cálculos mistos. A gente pode classificar de acordo com a localização desse cálculo. A colelitíase e a colecisto, ou a colecistolitíase, a gente já falou, que é referência ao termo do cálculo dentro da vesícula. E a coledocolitíase refere-se à localização do cálculo no ducto biliar. A gente também pode classificar o quadro de acordo com a apresentação clínica. Nós temos indivíduos assintomáticos, aqueles que têm cálculo na vesícula, mas não têm sintoma nem queixa nenhuma, e são diagnosticados por exames ou intervenções outras, né, um diagnóstico incidental. Nós temos aquele indivíduo com quadro agudo, que começou a manifestação aguda da colelitíase. Temos indivíduos crônicos, que são quadros, na verdade, um diagnóstico histopatológico. O indivíduo ali tem um cálculo na vesícula de longa data, que não manifesta uma clínica clássica de um quadro agudo, mas tem já achados anatômicos patológicos de colelitíase crônica. Em indivíduos com quadro complicado, que são aquelas situações clínicas de colecistite aguda, colangite aguda, apetite biliar, dentre outros. A calculose assintomática é o quadro de colelitíase sem sintomas, como nós já falamos. A maioria dos pacientes que tem calculose assintomática, ele permanece assintomático ao longo do tempo. O curso é benigno e a conduta é expectante. A cólica biliar, quando presente, geralmente é o primeiro sintoma e é considerado um sintoma inicial clássico e não é uma complicação, tá? 90% dos pacientes que têm cólica biliar, né, tem episódios dolorosos, eles vão relatar que já tiveram esse episódio, essa cólica similar, esse ataque similar previamente, né? Antes mesmo de complicar. E ele vai te contar espontaneamente, inclusive fazendo uma associação com refeições gordurosas. Olha, doutor, e é uma coisa que eu observei já, sempre que eu como uma refeição mais gordurosa, mais pesada, essa dor aparece. Eles vão relatar assim, muitas vezes. A calculose assintomática é a condição mais prevalente das vias biliares. Cerca de 1 em cada 5 indivíduos portadores de pedra na vesícula vão se tornar sintomáticos. Porém,
apenas, né, cerca de 2% vão desenvolver alguma complicação, como pancreatite biliar ou colecistite aguda. Ou seja, a grande maioria dos indivíduos assintomáticos, quando sintomáticos, manifestam quadros leves. Quais são os fatores de riscos em que indivíduos vão ter que podem associar mais frequentemente a complicações? É a presença do diagnóstico da diabetes ou indivíduos mais idosos. Então, já que uma pouca porcentagem de indivíduos que manifesta sintomas vai manifestar sintomas graves, ou seja, a grande maioria vai ser quadro leve, a avaliação, a preocupação associada a esse quadro não é, então, com essas complicações, mas sim pelo risco da manifestação de câncer na vesícula. A pedra na vesícula, em algumas condições, ela aumenta o risco de câncer na vesícula. Então, nessas situações, nesses quadros que nós vamos citar, o risco de complicação grave, que é a neoplasia, ela justifica uma colestectomia profilática, ou seja, em um indivíduo assintomático. Quais são as indicações formais para uma cirurgia no indivíduo assintomático? Crianças com colelitíase, porque uma vez que nós falamos que o efeito é cumulativo ao longo do tempo e que os cálculos formados raramente se dissolvem, essa criança que tem cálculo na infância, em algum momento da sua vida, ela certamente vai manifestar sintomas. Então, a gente já aborda ela previamente. Falcêmicos, porque existe uma relação importante de hemólise e acometimentos da vesícula biliar. Além disso, o episódio de colecistite aguda e da dor, ela agrava a hemólise, então a gente também é outra indicação de abordagem cirúrgica. E a vesícula em parede calcificada ou vesícula de porcelana, porque essa lesão é considerada uma lesão pré-cancerígena. E aí, nessas situações, o risco justifica a colestectomia, porque cerca de até metade, né, 50% desses indivíduos, eles vão desenvolver neoplasia de vesícula. Tá bom, João, entendi. Mas se durante o procedimento cirúrgico lá outro, por outra causa qualquer, o cirurgião identifique cálculos na vesícula, e aí, já que ele tá ali dentro da vesícula, ele pode considerar, bom, já tô aqui dentro mesmo, vou logo fazer então a colestectomia. Mesmo que essa cirurgia, ou seja, que a colestectomia não tenha sido planejada inicialmente, essa é uma questão importante a ser dita. E a decisão sobre fazer ou não a colestectomia incidental é influenciada por alguns fatores, como circunstâncias da cirurgia. Por exemplo, a cirurgia é uma cirurgia muito longa, né? É uma cirurgia que existem já complicações de outra causa, é uma cirurgia que tem dificuldades técnicas importantes, é uma cirurgia no paciente oncológico. São fatores que vão influenciar se você vai proceder com a colestectomia ou não. Se você está numa cirurgia, por exemplo, que já dura 8 horas, incluir 8 horas de cavidade aberta, por exemplo, incluir um outro procedimento que vai prolongar esse tempo já grande, talvez não seja uma coisa mais ideal. Outro ponto é a exposição cirúrgica. O tamanho da incisão que está agora vai precisar prolongar, vai precisar aumentar a área de abertura da cavidade para poder proceder com a colestectomia. E aquilo que eu já comentei também, né? O tempo de abertura da cavidade vai ficar muito prolongado, que isso tudo aqui impacta no pós-operatório. Outro fator importante também são condições clínicas do paciente. É um paciente saudável, um paciente rígido, é um paciente que tem um risco cirúrgico baixo, ou é um paciente que tem no pré-procedimento já uma reserva metabólica baixa, uma reserva pulmonar baixa, uma reserva cardiológica baixa, ele tem múltiplas comorbidades, é diabético, tem insuficiência cardíaca descompensada. Então, assim, tudo isso também vai influenciar as condições do paciente. Estava desnutrido, vai influenciar se você decide fazer a colestectomia ou não. O UpToDate, ele traz que a decisão de operar ou não acaba sendo do cirurgião e recomenda que se atenda a 3 fatores. Primeiro, que exista, então, para fazer a colestectomia, né? Existir um diagnóstico de vesícula calculosa, mesmo que incidental. E nós estamos falando mesmo de um diagnóstico incidental intraoperatório de vesícula calculosa. O risco cirúrgico ele é baixo, então o paciente é previamente rígido, não tem comorbidades importantes, tem boas reservas cardiológicas e pulmonares. E, além disso, diagnostica-se também uma consequência dessa colelitíase, ou seja, há achados de inflamação crônica. Então, uma vesícula de parede espessada, um infiltrado de edema, perdas do contorno anatômico dessa vesícula, tudo isso assim justificando. Na presença desses 3 fatores, a colestectomia está bem indicada. Vamos falar agora do metabolismo hepatobiliar e da bile. Nós falamos tanto da bile hipersaturada, né, como fator de patogênese, de gatilho para a litogênese. Então vamos entender como a bile se forma. A bile é um composto heterogêneo formado pelo fígado e é uma solução com vários elementos, como colesterol, sais biliares, lecitina, pigmentos, íons, bilirrubina direta e água.
cerca de 500 a 1.500 ml de bile são secretados pelo fígado todos os dias. Se nós pudéssemos reduzir, né, os principais componentes da bile seriam os sais biliares, o colesterol e a lecitina. A gente sabe que a atividade prandial, ou seja, a alimentação, ela estimula a liberação neuroendócrina de colecistoquinina, ou CCK, né? E esse hormônio atua na vesícula de forma a estimular as contrações vesiculares para secretar essa bile que estava sendo concentrada. E essa bile secretada passa pelo colédoco, cai no duodeno para participar da digestão das gorduras. O colesterol, do grego chole, que é bile, e steros, que é sólido, ele é um componente assim, fundamental da bile. E a gente sabe que a quantidade de colesterol no corpo ela depende tanto da alimentação, do que a gente absorve, do que come, mas também da biossíntese hepática. As lipoproteínas plasmáticas, o LDL, o HDL, o VLDL, eles são reservas que circulam no sangue e elas são utilizadas para produzir ou repor o colesterol na biossíntese. O LDL colesterol, ele se liga aos receptores de LDL e esse LDL acaba sendo internalizado por mecanismo de recepção em membrana, é metabolizado na célula e forma colesterol livre para uso celular. A gente sabe que o colesterol exerce diversas funções, como por exemplo, componente de membrana plasmática, né? A gente sabe também que a síntese hepática ela é responsável por maior parte desse colesterol produzido. E o colesterol livre ele acaba sofrendo reações no fígado para formar os sais biliares, que são também secretados na bile. Vamos falar agora do metabolismo da bilirrubina. E tudo começa, na verdade, com a eritropoese. A eritropoese, que é a formação de células do sangue, ela ocorre na medula óssea de ossos longos. E aí, um dos componentes produzidos nesse metabolismo, né, nessas reações, são os eritrócitos. Os eritrócitos são as células vermelhas, vão circular no sangue, exercendo suas funções por cerca de 120 dias, que é o tempo de vida útil, né, do eritrócito, 3 meses. A partir desse tempo, ele começa a envelhecer, vai expor alguns elementos de membrana, sinalizando o envelhecimento, e aí então as hemácias velhas são fagocitadas por macrófagos no sistema fagocítico humano. E dentro do macrófago vai sofrer a hemocaterese, que é essa reciclagem. Bom, dentro desse processo, separa-se a globina do grupo M. A globina, que é a proteína, ela também é degradada e vai liberar aminoácidos. Os aminoácidos vão acabar entrando em cadeias de reuso para a síntese proteica. No grupo M tem o íon ferro mais 2, né, retirado. Esse íon ferro é transferido, ele é carreado para suas reservas, né, pela proteína transferrina e é levado até o fígado, onde é armazenado no arcabouço proteico, que são a ferritina. A ferritina é o baú que guarda ferro. Guarda para quê? Para quando precisar novamente para eritropoese, né, para poder formar novas hemácias, ele é carreado até a medula óssea desses ossos que produzem sangue, por meio então, novamente da transferrina, e aí entra dentro da eritropoese. Em contrapartida, a protoporferina ela é metabolizada a biliverdina e a biliverdina é metabolizada a bilirrubina. A gente tem uma taxa de produção diária de 250 mg de bilirrubina por dia. E essa bilirrubina ela precisa ser carreada. Aqui nesse contexto ela é atóxica, então ela não pode ser transportada, né, correr pelo sangue livremente. Ela precisa ser carreada pelo transportador e ela é carreada pela albumina. Então, eu gosto de dizer que ela é indiretamente levada, porque ela é carregada até o fígado. Por isso que essa bilirrubina ela é uma bilirrubina indireta, tá? Ela é indireta também porque ela não foi conjugada ainda. E aí no fígado, ela passa por esse processo de conjugação pela ação da glucuroniltransferase, que aí ela vai ser então agora considerada uma bilirrubina conjugada, uma bilirrubina direta, que é atóxica. Nesse contexto, vai passar pelo aquele metabolismo hepático, vai entrar dentro dos canalículos, vir para a vesícula, né, ser juntada, digamos assim, naquela solução de bile, e aí na alimentação, por ação da colecistoquinina, ela é liberada no colédoco e cai no duodeno para poder sofrer atuação no metabolismo. Além disso, as bactérias presentes na biota intestinal processam também a bilirrubina conjugada e faz formar urobilinogênio. O urobilinogênio, por sua vez, é metabolizado a estercolina, que vai dar cor às fezes. Uma parte desse componente é absorvido na corrente sanguínea e vai ser excretado na urina, né, como urobilina, dando cor característica à urina. Por isso que em distúrbios que envolvem a colestase, distúrbios que envolvem esse metabolismo de bile, nós temos aí a alteração da coloração tanto das fezes, que ficam mais claras na acolia, como também uma maior coloração de urina, né, como na colúria. Então, a bilirrubina, vamos falar uma parte mais teórica, né? A gente viu que ela é produzida pela hemocaterese e degradação do grupo M no sistema fagocítico humano. E não vai ocorrer só no baço, como a gente pode pensar. Ela vai ocorrer onde houver macrófago.
E aí esse componente vai não somente no baço. Há dois tipos de bilirrubina na corrente sanguínea. O diclorado de bilirrubina, que é também chamado de bilirrubina direta ou bilirrubina conjugada. Vimos que é hidrossolúvel e atópica e pode circular livremente. Mas também nós temos a bilirrubina não conjugada ou bilirrubina indireta, que é aquela antes de sofrer os metabolismos hepáticos. E nesse contexto, ela é mais tóxica, ela é lipossolúvel e tóxica e precisa ser carregada por um elemento que vai neutralizar essa toxicidade, que é a albumina. Cerca de 250 a 300 mg por dia são produzidos de bilirrubina conjugada e secretados pelo fígado. A excreção hepática fisiológica gera concentrações plasmáticas de bilirrubina direta menores de que 1,5 mg por decilitro. A gente viu no contexto do metabolismo intestinal que a bilirrubina direta ela é reduzida a urobilinogênio e vai dar coloração das fezes, parte absorvida no sangue e é oxidada a urobilina, que vai ser secretada na urina, dando também cor característica da urina. 70% da bilirrubina é excretada nas fezes. Já falamos que dá essa cor característica e os distúrbios do metabolismo da bilirrubina acaba sendo traduzido pela colia fecal. Há algumas situações de aumentos da bilirrubina e quando nós temos, por exemplo, aumento da bilirrubina indireta, a gente pode pensar que há também contexto de aumento de hemólise, que gera maior aumento do metabolismo do grupo M e, consequentemente, mais aumento de formação da bilirrubina indireta. Quando nós temos o aumento da bilirrubina direta, porém, também temos o aumento da bilirrubina direta e ele é maior do que a indireta, a gente precisa pensar em contextos mais diferentes, como na hepatopatia ou nas obstruções extrahepáticas. E a depender da gravidade, a gente sai no perfil de normalidade, né, menor que 1,5 mg por decilitro, podendo atingir níveis maiores do que 30 mg por decilitro, que são muito graves. Então a gente observa também alguns componentes interessantes, que o metabolismo da bilirrubina, a entrada da bilirrubina direta no hepatócito, ele ocorre por difusão, tá? Ele é carregado até o fígado e para entrar no hepatócito ocorre por difusão, ou seja, não gasta energia e não depende da saúde do hepatócito. Em contrapartida, a secreção da bilirrubina direta para o duodeno existe gasto energético. E aí depende da saúde do hepatócito, ou seja, a entrada de bilirrubina direta no hepatócito, ela ocorre naturalmente, independente da saúde do hepatócito. Contudo, a secreção da bilirrubina direta para o duodeno já é um outro contexto. Ali sim depende da saúde do hepatócito e de gasto de energia. Então, distúrbios colestáticos ou de hepatopatias, eles seguem com o aumento da bilirrubina direta, porque o hepatócito doente não tem forças, não tem energia para poder fazer a secreção para o duodeno e acaba então que essa quantidade de bilirrubina direta que não consegue ser secretada extravasa para o sangue. Bom, falando agora dos sais biliares. Então, na formação dos sais biliares, eles também são metabolizados a partir do colesterol, sofre a ação da colesterol 7-alfa-hidroxilase, e aí forma o quenodeoxicolato e o colato, que são os sais biliares primários. Esses sais biliares primários passam por conjugação, formando taurina e colina, e também sofrem metabolismo bacteriano, formando o delcolato, o ursodoxicolato e o litrocolato. E esses aqui são sais biliares secundários. Os sais biliares são considerados detergentes biológicos, eles facilitam a excreção biliar do colesterol, que é uma gordura. Existe o componente de circulação enterohepática, que refere-se ao fato de que os sais biliares eles são secretados, né? São secretados no duodeno, participam ali da digestão intestinal e depois são reabsorvidos. E aí voltam novamente para a vesícula para reformar a bile. Então, mais de 95% dos sais biliares secretados no intestino são absorvidos no intestino distal, voltam a ser recaptados pelo fígado e vai para a vesícula. Todo esse volume de sal biliar, ele passa 8 a 10 vezes pelo fígado por dia, nesse ciclo de circulação enterohepática. 1%, que é cerca de 500 mg, é excretado nas fezes. E aí, novos sais biliares, nesse contexto aqui bioquímico, são sintetizados diariamente para substituir essa perda. Um fator bem legal que é o sal biliar dentro do distúrbio colestático, né, na síndrome colestática, é o sal biliar que causa o prurido característico. Muitos indivíduos acreditam que o prurido é causado pela bilirrubina, porque o indivíduo está ictérico, e aí a coceira seria associada a essa presença de bilirrubina, mas não. Os sais biliares que são puridogênicos, eles que causam a coceira e não a bilirrubina. E aqui nós temos então um diagrama para representar a circulação enterohepática, estômago, duodeno, e aí vem o intestino delgado, o jejum no ilho, até o colo e aí o reto. Aqui o fígado e a vesícula. Bom, a bile e os sais biliares são produzidos no fígado e aí são secretados. Uma parte cai no duodeno e outra parte vai ser estocada na vesícula, em que passa por um processo de concentração.
Beleza. A bile e os sais biliares caem na corrente desculpa, caem no intestino, participam da digestão intestinal, e aí parte dessa bile, né, aquele 1%, vai ser excretado nas fezes. Mas a gente sabe que a grande maioria é reabsorvido, né? Aí a reabsorção intestinal ocorre e o retorno vem pelo sistema venoso portal para o fígado e novamente entra dentro desse ciclo. Mais de 95% da secreção biliar ele retorna ao sistema biliar portal, né, pelo sistema venoso portal. Dentro ainda da patogênese da formação de cálculos, nós temos aqui o triângulo de Admin-Small. Ele muito reflete essa relação de formação de pedra e seus fatores de riscos. Aqui está associado a questões bioquímicas, tá? Nós falamos fatores de riscos do paciente, individuais, né? Sobrepeso, idade, sexo. Agora vamos falar de fatores de risco associados à bile, a bioquímica da bile. Falamos que os 3 principais componentes da bile é o colesterol, a lecitina e os sais biliares. Sabemos que tem sal, tem bilirrubina, tem íons, mas esses componentes são os principais. E cada um desses componentes nesse triângulo está sendo representado por um lado do triângulo, variando em porcentagem de concentração, de 0 a 100. Nós temos uma área aqui, mais em rosa, que é chamada de área de bile saturada, porque nós observamos que os pontos aqui localizados, eles tendem a ter maior porcentagem de colesterol e menor porcentagem de lecitina e de sais biliares. Então, um ponto que está aqui, está dentro, né, digamos, pensando em uma relação de gráfico, né, de 80% de colesterol, 20% de lecitina e uns 30% de sal biliar. Então, existe uma maior tendência a ter colesterol, uma maior concentração de colesterol. E nesse contexto, a bile está super saturada, tende a formar cálculo. Então, é a zona meta-estável também considerada. Em contrapartida, nessa área aqui, em branco, nós temos a zona solúvel, em que há alta concentração de sais biliares, alta concentrações de lecitina, porém baixa concentrações de colesterol nessa área branca. É a área micelar, é a zona solúvel. E nós temos aqui nessa área em vermelho, né, o que seria a faixa de normalidade que a maioria de nós se encontra, em que há uma baixa concentração de colesterol, né, uma baixa relativa concentração de colesterol e uma alta concentração de lecitina e sais biliares. Então, os indivíduos ou as situações que ocorrem com aumento de colesterol na bile e ou redução de sais biliares ou de lecitina, nós temos uma bile hipersaturada e esse componente é litogênico. E aí, quanto menor a quantidade for de colesterol, mais fácil vai formar micelas. E a micela é um componente solúvel desse metabolismo e a bile nesse quadro encontra-se não litogênica. Então, nós já falamos de fatores de risco reconhecidos, que são os 4 Fs. Falamos também da questão da idade, né? Então, há um predomínio de pedra na vesícula a partir da 5ª década de vida. Mas também citamos que pode ocorrer na infância e na adolescência. É um quadro mais raro, mas pode ocorrer. Mas esse risco aumenta mesmo com a idade. Outros fatores de risco para a formação de cálculo é a genética em indivíduos de parente de primeiro grau. Então, o indivíduo que tem um portador parente de primeiro grau com pedra na vesícula, isso aumenta o risco dele ter também pedra na vesícula no futuro. Terapias relacionadas a estrógeno, então anticoncepcional oral à base de estrógeno ou a estrogenoterapia. A gente sabe por quê? Porque o estrogênio também é um fator que estimula, que facilita a litogênese biliar. Alguns medicamentos também têm essa ação, como ceftriaxona, octreotide, o clofibrato. Nutrição parenteral prolongada, porque isso provoca a estase da vesícula. Na nutrição parenteral prolongada, nós perdemos aquele estímulo prandial, né, durante a limitação de liberação da colecistoquinina. Isso deixa uma bile ali mais concentrada, por mais tempo ali reabsorvendo água dentro da vesícula. Isso também é litogênico. Quadros que envolvem hipomotilidade da vesícula também, porque não esvazia a vesícula completamente. Etnia indígena, que também é um componente relacionado a fatores genéticos. Cirrose, hemólise crônica, doenças da vesícula, como doença obstrutiva prévia, cisto biliar congênito, doença de Caroli, síndrome de Caroli, entre outras. Vimos também, entendemos nesse momento que a estase é o principal fator patogênico, e não só da formação de cálculo, mas também da colecistite aguda, da colangite e de outras complicações. Então, a estase biliar intravesicular ela favorece também a proliferação bacteriana, em que os autores acreditam ser por ascendência do duodenal. Então, uma bile mais em estase favorece, nesse contexto, uma migração, uma ascensão das bactérias da biota duodenal até esse órgão, provocando infecção. E a estase ela pode ser por cálculo, uma situação de cálculo obstrutivo, né? Então seria uma estase litiática, ou pode ser por disfunção da vesícula, uma hipermotilidade, uma discinesia, e isso aí seria um quadro alitiásico, que é mais raro.
E aí também vai ressaltar que a infecção, né, da vesícula ou fim do colângio, ela é secundária a um quadro de estase. Então a estase tem que ocorrer. Vamos agora especificar dos cálculos. Falamos como eles se formam, falamos do componente bioquímico, mas agora vamos deixar um pouquinho dos cálculos. Os cálculos de colesterol, eles são os mais prevalentes, também já falamos isso. Eles são responsáveis por 75 a 85% dos casos de colestite aguda nos Estados Unidos. O colesterol é insolúvel e nesse cálculo de colesterol, a composição dele vai ser responsável por 40 a 60% desse cálculo, como vimos lá no triângulo de Admin-Small. A solução biliar desse cálculo, né, para não se formar, ela é uma interação principalmente da lecitina e de sais biliares que deixam o colesterol, que não possibilita a formação de cristais de colesterol. Os sais biliares, eles são detergentes e formam micelas, e a lecitina também incorpora as micelas e ajuda a solubilizar o colesterol. Numa baixa concentração desses elementos, o colesterol tende a cristalizar e formar cálculos. As micelas são componentes então, de sais biliares e lecitinas e conseguem solubilizar e permitir a excreção do colesterol na bile. Quando o colesterol ele excede a solubilização máxima da bile, ele está hipersaturado e, como nós já sabemos, ele cristaliza e inicia a cascata de formação de cálculo no processo de litogênese. Pessoas normais, entre aspas, né, pessoas não doentes, eles não possuem cálculo na vesícula normalmente, porque não possuem cristais sólidos na vesícula, porque esse equilíbrio aqui está ocorrendo. E a composição lipídica dentro da vesícula está dentro do padrão normal. Já os cálculos pigmentares, eles são menos prevalentes, respondem a 15 até 25% dos casos de colestite aguda nos Estados Unidos. Nesse contexto, não é colesterol que a gente vai estar falando. A gente vai estar falando de alta concentração de bilirrubinas e baixa concentração de colesterol. O resultado da solubilização alterada de bilirrubina indireta é o fator responsável para a formação de cálculos pigmentares. É um quadro muito frequentemente associado a icterícias pré-hepáticas, que podem estar associados também à hemólise. A bilirrubina indireta ela precipita e aí forma cálculos de bilirrubinato de cálcio, cristais de bilirrubinato de cálcio, que tem aspecto de pequenas framboesas. O bilirrubinato de cálcio, é importante dizer, que ele é radiopaco. Então é um quadro de pedra na vesícula que a gente consegue ver a pedrinha pelo raio-x simples de abdômen. E há dois tipos, né, de cálculos pigmentados, os marrons e os negros. Os cálculos negros, eles são a maioria dos cálculos pigmentados, 10 a 20%, todos os cálculos, né? Então, dos 25% até 20% dos cálculos, eles são cálculos negros, e eles são produtos de hemólise. Em que situações? Os pacientes cirróticos, pacientes que têm nutrição parenteral prolongada, ilectomizados ou até idosos. E é um cálculo não infectado, é um produto de hemólise. Já os cálculos marrons, que são menos de 5% de todos os cálculos, ele está associado à estase biliar e à infecção. E eles podem ser infectados tanto por bactérias ou por parasitas. Nesse caso, eumintos que estão habitando o intestino e ali pela papila duodenal eles entram na via biliar e promovem aí, é um corpo estranho que facilita a formação de cálculos. Nesse caso, cálculos marrons. Beleza. E aí, qual é o melhor método para diagnosticar a colelitíase? Vamos pedir logo então uma ressonância para avaliar isso aí? Não, calma. O melhor método e o método de exame inicial para investigar isso aí é a ultrassonografia. Inclusive, pelo fato de hoje nós termos uma disseminação do uso de ultrassom no abdômen, de ultrassom na verdade, tem ultrassom beira-leito, a grande maioria das emergências tem um ultrassom disponível lá, na própria emergência, há maior treinamento de médicos, não necessariamente ultrassonografistas, que podem fazer exames básicos de ultrassom e interpretá-los. Com todo esse investimento em modernização da medicina e de exames de imagem, aumentou também o diagnóstico de colelitíase incidental, de colelitíase assintomática também. Porque todo mundo corriqueiramente está fazendo uma ultrassom de abdômen e isso também aumenta o diagnóstico. E aqui nós temos imagens ultrassonográficas clássicas relacionadas ao diagnóstico de pedra na vesícula, de colelitíase. Um achado de imagem com a famosa sombra acústica. E essa sombra acústica é o achado característico da pedra na vesícula, da colelitíase. E aí? Como é que a gente maneja um paciente com o diagnóstico de pedra na vesícula, de colelitíase? Fazer ou não fazer a colestectomia? Depende. Sintomáticos, ele vai operar. O tratamento da pedra na vesícula é cirúrgico. É operar e tirar essa vesícula. Os sintomáticos, mas que têm risco cirúrgico proibitivo, ou seja, são pacientes muito idosos, pacientes com comorbidades importantes, que são limitantes. Nesse caso, o risco cirúrgico, a cirurgia, né, oferece mais riscos do que benefício. E aí, nesse caso, não opera. Se nesse paciente tem uma vesícula funcionante, uma vesícula que tem mobilidade, né, que tem atividade regular e o cálculo tem menos do que 10 milímetros,
pode-se prescrever o ácido ursodesoxílico na esperança, né? Buscando aí dissolver esse cálculo. Sabendo que espontaneamente é raro eles dissolverem junto à medicação. Nos assintomáticos, a conduta é expectante. A colestectomia não está indicada porque nós sabemos que uma pequena porcentagem, né, vai desenvolver sintomas e quando desenvolve sintomas é um quadro leve. Uma porcentagem chega de 2% que vai desenvolver, né, vai manifestar quadros complicados mais graves. Então é isso aí, a colestectomia profilática não está indicada. Quando é que a gente vai indicar, então, uma cirurgia, né, colestectomia para esse paciente assintomático? Nós também já falamos sobre isso. Quando o risco de câncer for muito maior, for evidente, e aí esse risco, nessa condição grave, gravíssima até, justifica, então, a indicação de uma cirurgia profilática. E quando é que há maior risco de câncer de vesícula? Quando nós temos o achado de vesícula de porcelana no exame de imagem, a drenagem ductal pancreática anômala, por exemplo, um ducto pancreático que cai diretamente no colédoco, um pólipo na vesícula, e que tem maior do que 1 centímetro, pólipos menores do que 1 centímetro, eles não necessariamente são malignos ou aumentam o risco de malignização. Quando o pólipo tem menor do que 6 centímetros, do que 1 centímetro em geral, né? Vai fazer ultrassonografia semestralmente. A cada 6 meses faz o ultrassom para avaliar se o pólipo está crescendo. E se mantém estável por 2 anos nessa frequência de ultrassom a cada 6 meses, pode ser feito um acompanhamento anual com ultrassom. Porém, por que é feito isso aí? Porque se em 6 meses ele mostra um crescimento rápido, aí então apresenta esse risco de malignidade e está indicado a cirurgia. Ou, nesse contexto de colelitíase, cálculos grandes, para mais de 3 centímetros, mesmo assintomáticos, é indicado a cirurgia. Lembrar que esse cálculo dentro da vesícula, ele se choca contra a parede. Ele promove ali umas lesões e inflamação local. E essa inflamação local crônica, a longo prazo, pode também aumentar o risco de câncer. Por isso que um cálculo dentro da vesícula, que mesmo que não produza sintomas, ele oferece risco de malignização para essa vesícula. Outra indicação também de cirurgia em paciente assintomático é portadores de desordens hemolíticas. Pacientes que têm anemia falciforme, esferocitose, talassemia. Ou vesícula com anormalidade congênita. No caso, por exemplo, uma vesícula duplicada. Um fator interessante que é corriqueiramente aplicado, mas que não tem embasamento na literatura, é a colestectomia profilática na cirurgia bariátrica, principalmente no bypass gástrico. Porque durante esse procedimento, há lesão de nervo vago que inerva a vesícula e, por isso, a motilidade futuramente da vesícula estaria prejudicada. Uma vesícula com hipomotilidade, nós vimos que é um fator de risco importante para formar cálculo. Então, seria uma justificativa, teoricamente, né, de fazer a colestectomia. Hoje esse dado é controverso. E a cirurgia bariátrica, por si só, não é uma recomendação formal de fazer colestectomia. E aí, quais são as complicações da colestestopatia? Ou seja, por ter cálculo, quais são as complicações? Vamos destrinchar mais um pouquinho. A colestite aguda é a mais comum. É uma síndrome dolorosa no quadril superior direito do abdômen, que cursa com febre, leucocitose e inflamação da vesícula. Ela está associada a cálculos biliares em mais de 95% dos casos. A colestite crônica já é um quadro de inflamação crônico da vesícula, visto na histopatologia, um achado anátomo histológico. Não tem relação com sintomas e não significa necessariamente dizer que o indivíduo vai ter maior risco de doença futura. A coledocolitíase, nós já falamos sobre isso, é a presença do cálculo nos ductos biliares e ela pode cursar com ou sem colangite aguda. E a colangite aguda já é o quadro de infecção do colangio, que cursa com febre, icterícia, dor abdominal e infecção do colangio no contexto da obstrução biliar. Como também nós já falamos, para ter infecção, necessariamente tem que ter antes uma estase, nesse caso, uma obstrução do colédoco. A pancreatite biliar, nesse contexto, o cálculo passa pela árvore biliar e impacta distalmente lá na altura da ampola. Aumenta-se a pressão nos ductos, inclusive no ducto pancreático. E pode ocorrer também refluxo de bile para esse ducto pancreático. Isso desencadeia um processo inflamatório conhecido como pancreatite. E as alterações clássicas vêm da pancreatite, inclusive laboratoriais, né, com aumento de amilase e lipase, cursando com aumento do laboratório hepático. Aumento de bilirrubina, de fosfatase alcalina, transaminases. E a associação desses contextos leva a gente a pensar em uma pancreatite biliar. Outras complicações do cálculo na vesícula, nós já falamos, é o câncer de vesícula biliar. O ilho biliar, que seria uma obstrução intestinal causada por uma erosão do cálculo na parede até o ilho. Então, o cálculo ele erode a parede da vesícula, ele cai dentro do intestino e vai provocar uma obstrução. Então, um cálculo biliar fazendo obstrução intestinal. E a síndrome de Mirise. Nesse caso, há uma impactação do cálculo no ducto cístico no pescoço da vesícula e que promove ali uma reação inflamatória, um edema, e esse processo acaba obstruindo por compressão extrínseca o colédoco.
Aqui segue as referências para essa aula que vocês podem consultar. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo até aqui e fiquem atentos aos próximos vídeos relacionados a doenças calculosas da vesícula biliar. Tchau, tchau, até a próxima.